O que quer que esteja escondido lá embaixo, provavelmente quer continuar escondido. Porque, convenhamos, se algo muito antigo estivesse se mexendo sob as areias da Mesopotâmia, a essa altura a gente já teria percebido. Só que à medida que o rio Eufrates recua, ele não mostra só terra seca e rachaduras. Ele revela segredos esquecidos há milênios. Nos últimos tempos, um sussurro começou a circular entre arqueólogos do mundo todo. Uma descoberta grande demais para passar despercebida. Uma tumba gigantesca, praticamente intacta. E o mais curioso, exatamente onde os antigos mitos diziam que um rei gigante havia governado. Será que a gente está diante do túmulo de Gilgamesh? Aquele lendário rei que era meio humano, meio deus. É difícil de acreditar, né? Mas o épico de Gilgamesh, para quem nunca ouviu falar, é uma das histórias mais antigas da humanidade e antecipa até mesmo alguns relatos da Bíblia. Agora, a linha que separava o mito da realidade pode ter simplesmente desaparecido. E o que está sob essas ruínas promete revirar tudo o que sabemos sobre o passado. O rio Eufrates, que já foi a alma de impérios inteiros, hoje luta para não desaparecer. Ele se estende por mais de 1.700 quilômetros entre a Turquia, a Síria e o Iraque. Durante milênios, suas águas deram vida a civilizações inteiras. Suas margens foram berço das primeiras cidades da humanidade. 3 dessas cidades antigas se destacam: Ur, Mari e Nippur. Ur era uma poderosa cidade-estado suméria, famosa por sua importância religiosa e política. Mari, por sua vez, era um centro comercial estratégico, ligando diferentes povos. Já Nippur era considerada sagrada, com um templo dedicado ao deus Enlil, uma espécie de capital espiritual da região. Essas cidades só existiram graças ao Eufrates. Contudo, hoje o cenário é outro. A seca, a má gestão dos recursos hídricos e as mudanças climáticas estão secando o rio. As chuvas diminuíram drasticamente. A água do degelo quase não chega ao leito e as barragens ao longo do curso do rio só agravam a situação em algumas áreas. O impacto disso tudo é enorme. Mais de 7 milhões de pessoas, entre Iraque e Síria, enfrentam uma crise hídrica grave. Plantações fracassam, animais morrem e comunidades inteiras estão sendo abandonadas. As famílias que cultivavam suas terras há gerações agora veem tudo virar pó. Mas no meio desse colapso, algo inesperado começou a acontecer. Com o recuo das águas, antigas estruturas começaram a reaparecer, como se o tempo estivesse sendo desenterrado, camada por camada. Túmulos esquecidos, passarelas ancestrais, construções soterradas há séculos agora estão à vista, aquecidos pelo sol depois de tanto tempo submersos. Coincidência? Talvez não. Para alguns estudiosos da Bíblia, essa seca já estava prevista. Em certas interpretações, o Eufrates é mencionado como um dos sinais do fim dos tempos. Em outras, ele está ligado diretamente ao Jardim do Éden, e em ambos os casos o rio parece ter um papel profético. E o mais curioso é que, junto a essa seca, surgiu uma possível evidência, uma tumba recém-revelada no Iraque. Enorme, ricamente decorada e posicionada com precisão. Por muito tempo, essas descobertas foram mantidas em silêncio, talvez por medo de críticas da comunidade científica, mas agora estão começando a vir à tona. Dentro dessa tumba, foram encontrados ossos grandes demais para um ser humano comum. E foi aí que um nome voltou a circular: Gilgamesh. Por séculos considerado uma figura lendária, ele agora pode estar se tornando realidade diante dos olhos da arqueologia. Uruk, também conhecida como Warka, foi uma das cidades mais antigas da Suméria, localizada onde hoje é o Iraque. Era um centro político, cultural e religioso importantíssimo. Situada no antigo canal do Eufrates, ao sul de Bagdá, Uruk
É considerada o berço da civilização urbana e do desenvolvimento da escrita cuneiforme. Em 2003, em meio ao caos da guerra e às areias traiçoeiras do sul do Iraque, uma equipe de arqueólogos alemães fez uma descoberta surpreendente. Eles afirmaram: nas profundezas das ruínas de Uruk, acreditamos ter encontrado não apenas uma tumba real, mas aquela descrita em uma das histórias mais antigas da humanidade, o local de descanso final de Gilgamesh. Uruk, que foi uma metrópole próspera na Suméria, teria sido governada por esse poderoso rei por volta de 2700 a.C. E segundo a epopeia de Gilgamesh, ele enfrentou monstros, saiu em busca da imortalidade e teria sido responsável por construir as grandes muralhas da cidade. Muita gente acreditava que sua história era apenas mito, mas a cidade de Uruk, essa sim é real. E isso já é consenso na comunidade científica. Só que a equipe encontrou mais do que ruínas. Eles descobriram muros que se estendem por quilômetros, exatamente nas proporções descritas em textos antigos. Canais antigos, jardins e pátios sagrados estavam escondidos sob camadas e mais camadas de sedimento trazido pelo rio. Mas no meio de tudo isso, o que mais chamou a atenção foi aquele túmulo gigante, que já comentamos lá no início do vídeo. Essa tumba não se parece com nada que já foi encontrado na região. Esculpida profundamente na terra e cercada por camadas de pedras antigas, ela impressiona pelo tamanho. As câmaras internas são amplas, o teto alto, e no centro um esqueleto de quase 3 metros, segundo análises iniciais feitas pelos pesquisadores. Céticos, claro, não faltaram. Mas as evidências estavam ali. Tudo no local batia com o que é descrito no texto épico. Inscrições e objetos ao redor do túmulo apontavam para uma origem claramente mesopotâmica. O estilo artístico lembrava diretamente a era